A memória do inconsciente. Pantomnésia. Charles Richet, pesquisador francês, propôs o termo pantomnésia para indicar que a memória não esquece nada e que tudo o que impressiona nossos sentidos ou o ato da nossa inteligência, vontade ou imaginação permanece fixado em nosso inconsciente. É guardado em nosso psiquismo antigas lembranças que o consciente já esqueceu completamente. A memória do inconsciente foi chamada também criptomnésia, que etimologicamente significa memória oculta. É a memória sem saber que se trata de lembranças. Nosso inconsciente lembra coisas que conhecemos quando ainda nem tínhamos uso da razão, quando éramos crianças bem pequenas. Lembra-se até do não percebido. São frequentes os casos de lembrar-se do que se ouviu ou sentiu completamente distraído. Por exemplo, uma pessoa numa sala de espera num consultório médico lendo uma revista, enquanto espera ser atendido. Não está atenta ao murmurinho ou conversas bem ao longe, acontecendo do lado de fora da rua ou dentro do consultório médico. Seu consciente está lendo a revista, mas seu inconsciente guarda as informações que pode captar ao seu redor. Em determinado período da vida, essa informação, por associações, sonhos ou mesmo por hipnose, podem vir ao consciente. A memória inconsciente reproduz com extraordinária precisão cenas e pormenores que, em estado de consciência, estão completamente esquecidos ou que nem foram percebidos. Podemos lembrar-nos até daquilo que jamais poderia perceber o consciente, lembranças de sensações hiperestésicas, ou seja, alto grau de sensibilidade dos sentidos, mas que ficaram no inconsciente. Qualidade da memória. Em matéria de detalhes, isto é, no aspecto qualitativo, a memória inconsciente é surpreendente. Mede-se a memória não só pelo tempo durante o qual retém os dados aprendidos, extensão temporal, nem tampouco pela quantidade de dados que é capaz de armazenar, extensão quantitativa. Mede-se também pela riqueza de detalhes que chega a conservar. É a extensão qualitativa da memória. O inconsciente pode memorizar e inclusive aprender, pelo talento do inconsciente, temas complexos como aprender línguas, xenoglossia. E, na parapsicologia, se algum fenômeno pode explicar-se pela memória do inconsciente, não devemos recorrer a outras explicações, como telepatia ou captar pensamentos, por IP. Às vezes, é bem longo o tempo empregado pelo cérebro até encontrar a lembrança que procura. Por exemplo, certa pessoa perdeu um canivete de estimação. Procurou em vão por todos os lugares que lembrava. Conscientemente decidiu não pensar mais no assunto, mas seu inconsciente ficou alerta. E certa noite, 6 meses mais tarde, o inconsciente conseguiu encontrar a lembrança arquivada. Sonhou que usava uma calça velha e que há muito tempo não usava mais, e que no bolso direito estava o canivete. Quando acordou, lembrou do sonho e, intrigado, quis ver se era verdade. Foi em busca da calça e no bolso que sonhou estava o canivete. Memória consciente, pré-consciente e inconsciente. A memória é como um iceberg. Só uma pequena parte aparece sobre a superfície,
a memória consciente, quando nos lembramos imediatamente, automaticamente ou muito facilmente. Um pouco abaixo da superfície, temos a memória pré-consciente, quando fazemos algum esforço para lembrar. Por exemplo, lembrar nomes de parentes, contatos de trabalho, endereços, última viagem, senhas bancárias, etc. E todo o imenso bloco de gelo submerso seria a memória inconsciente. Nem com muito esforço conseguimos atingir estas lembranças, mas, se o iceberg se inclinar, essas lembranças irão emergir. Isso acontece porque o cérebro, em sua associação de ideias inconscientes, procuraram tal lembrança. Para chegar aos níveis mais profundos da memória inconsciente, é necessário um profundo desarranjo psíquico. Danificar a personalidade, de forma que consciente e inconsciente se apresentem conjunta ou sucessivamente, podendo causar dupla personalidade, tripla personalidade, despersonalização, etc. Às vezes, esses profundos desarranjos no inconsciente surgem como resultado de graves traumas físicos ou psíquicos, como doenças, acidentes, golpes na cabeça, medos, desgraças. As lembranças são arquivadas na memória por toda a vida, até a morte. É precisamente nos moribundos, aquelas pessoas que estão debilitadas nos últimos dias ou últimos momentos, que o inconsciente parece aflorar mais, surgindo lembranças até dos primeiros anos de vida. E nos mais velhos, com frequência, lembram até conscientemente os seus primeiros anos, sua infância, sua juventude e continuamente falam deles. São muitos os casos em que pessoas muito velhas manifestam de repente, por qualquer associação inconsciente, lembranças antigas, esquecidas pelo consciente, e que ninguém as reconhece como lembranças, dando origem a interpretações às vezes supersticiosas ou mesmo desconfiança da sanidade mental da pessoa. Exemplo: uma anciã, ao passar por um lugar de edifícios no qual nunca estivera, adivinhou de repente que naquele local tinha havido plantação de violetas. A senhora, sem poder explicar o motivo, estava convencida do que afirmava. Foram feitas averiguações e comprovou-se que, de fato, 30 anos antes, naquele local, o terreno servia para plantações de violetas. O marido da senhora pensou muitas vezes no assunto e um dia lembrou-se que ele mesmo tinha comprado lá um ramalhete de violetas para sua esposa. Só então a esposa se lembrou de que seu marido, ao dar-lhe as flores na época, lhe disse o lugar onde tinha comprado. Os dois haviam esquecido, mas o inconsciente não esquece nada. Ao passarem por aquele lugar, 30 anos após, efetuou-se a associação das ideias e aflorou a lembrança. O inconsciente arquiva todos os detalhes. Agora, em presença do lugar, a lembrança brotou. Falsas interpretações. Muitas das chamadas intuições ou inspirações que as pessoas dizem ter, atribuindo o fato a explicações mirabolantes, como chamados revelações do além, déjà vu, são, no todo ou em parte, lembranças do que ouvimos, lemos, pensamos em ocasiões anteriores, mas ficaram despercebidas no seu aspecto como lembranças, porém guardadas no nosso inconsciente. E até agora não se provou que exista desmemorização que possa atingir o inconsciente. Podemos atingir a memória inconsciente por associações,
sonhos, hipnose, estados alterados de consciência, certas doenças ou traumas. Atingir a memória inconsciente pela hipnose. Pela hipnose, é possível aprofundar na memória inconsciente, relembrando fatos que pareciam totalmente esquecidos ou nunca percebidos. Mas também é possível que o inconsciente crie memórias falsas. Pelo estado hipnótico, a pessoa fica totalmente sujeita à sugestão direta e indireta do hipnólogo. Além do que, o subconsciente pode ser delirante e imaginativo, dependendo do estado emocional da pessoa. Assim sendo, se uma pessoa que crê em vidas passadas passa por uma hipnose, é claro e lógico que seu subconsciente irá fantasiar histórias de outras vidas. Se a pessoa não acredita, mas o hipnólogo sim, este também facilmente a influenciará. Se uma pessoa acredita em extraterrestre e que foi um extraterrestre, pela regressão hipnótica, fantasiará histórias de ETs, naves espaciais. Se acredita em gnomos, doentes, dimensões, fantasiará também esse tipo de história dependendo de sua crença. Regressão de idade pela hipnose. É comum falar em regressão de idade pela hipnose, dando a impressão que a pessoa hipnotizada volta no tempo, reproduzindo gestos e linguagem próprios da idade sugerida. Porém, na regressão hipnótica não se trata de verdadeira regressão. Nem se pode esperar que a personalidade volte na idade sugerida. O inconsciente é que toma do seu arquivo, de suas lembranças, inúmeras memórias para fingir a regressão que é sugerida. Mas nem por isso se desprende da personalidade adulta. Há pessoas que regridem a idades infantis e, submetidas ao teste psicológico de Rorschach, procedem aparentemente com psicologia infantil. Mas um psicólogo experiente descobrirá logo detalhes de maturidade que demonstra que a regressão é só aparente. Exemplo: uma pessoa, depois de aceitar a sugestão de que tinha 3 anos de idade, perguntado repentinamente sobre que horas eram, não conseguiu reprimir um gesto de consultar o relógio de pulso. A regressão hipnótica se trata de memória e imaginação. Atingir a memória inconsciente pelos sonhos. Os sonhos são uma verdadeira porta do inconsciente para o consciente, mas não podem ser controlados. No máximo, podem ser estimulados. Como esforçar-se por lembrar determinado tema ou memória antes de deitar-se à noite, e assim, muitas noites, estimular o psiquismo. Na biografia do filósofo espanhol Amor Ruibal, conta que ele possuía uma excelente memória, permitindo encontrar sem fichário o que precisava na sua confusa biblioteca pessoal. Um dia, porém, a memória falhou, e apesar de tentar lembrar várias horas, não encontrou um folheto raro que precisava. Encarregou alguns auxiliares de procurarem prateleira por prateleira, livro por livro, pasta por pasta, para encontrar o folheto. Inútil. Aquela noite deitou-se profundamente contrariado e, preocupado, pois precisava com urgência do folheto, sonhou que viu o folheto em determinado lugar. Acordou, rapidamente foi ao lugar para constatar se era verdade, e lá estava o folheto perdido. O inconsciente, estimulado pelo desespero da situação, trabalhou nas memórias toda a noite, até encontrar a lembrança desejada, e em sonhos a informação se passou ao consciente. Atingir a memória inconsciente por associações. Toda e qualquer memória tem intrínsecas associações
com as sensações captadas pelos sentidos no momento de tal lembrança. O processo de associação na memória é amplo e complexo, e sabemos que a memória trabalha com este recurso, existindo inclusive técnicas para aumentar a capacidade da memorização pela associação. Podemos incentivar a associação de imagens e estimular o inconsciente, lembrando assim de fatos já esquecidos. Exemplo: uma jovem de 16 anos um dia foi a um grupo escolar e percebera que já o conhecia, apesar de nunca ter estado nele. As professoras do centro escolar, impressionadas pelo fato, fizeram naquele momento algumas experiências, e a jovem descrevia as salas antes de abrirem as portas. Falhou quando disse que uma sala era o gabinete da diretora, quando na realidade era o aposento de uma encarregada da limpeza. As professoras pesquisaram a história do local e comprovaram que só durante o primeiro ano de funcionamento do grupo escolar, aquele quarto que a jovem falou que era o gabinete da diretora, o fora de fato. E foi precisamente naquele ano da inauguração que uma tia da jovem esteve visitando o grupo, levando ela no colo. Ela tinha então 1 ano de idade. Atingir a memória inconsciente por estados alterados de consciência. O transe e estados alterados de consciência também estimulam o inconsciente e sua memória, mas há o grande perigo de prejudicar a personalidade e outros desequilíbrios psíquicos. O inconsciente e o consciente constituem o psiquismo humano e devem estar em pleno equilíbrio.